Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Dando continuidade a essa série de estudos sobre nossa identidade em Cristo. Hoje nós vamos falar ou estudar, analisar por que nós estamos aqui. Ok, nós nascemos, nós vivemos, mas por que nós estamos aqui? Essa é uma pergunta existencial. E muitas pessoas têm crise, não sabem responder. Por que está aqui? Não encontrou o sentido, a razão da sua existência. Vamos, com a graça de Deus, meditar um pouco acerca desse assunto hoje. Fazendo uma breve revisão do que nós já vimos até aqui, Deus criou, Deus nos formou, Deus trouxe à existência a vida humana com um propósito. Mas antes de falar sobre esse propósito, ou revisar esse propósito, preciso sempre lembrar que muitos, talvez você que me assista, não crê que foi Deus quem trouxe a existência. E desde o primeiro estudo, eu convidei você que não crê dessa forma a me acompanhar, a estar comigo, para que nós possamos analisar um pouco acerca disso. Se você não crê dessa forma, vamos comparar o ensinamento bíblico com o que você tem acerca do ensinamento do evolucionismo, por exemplo, né? Então, biblicamente falando, nós cremos que Deus trouxe a vida, trouxe o ser humano à existência. Porém, o pecado quebrou esta comunhão, quebrou esse sentido perfeito que Deus colocou na vida humana, e o ser humano ficou perdido, sem saber exatamente quem é, onde está, para onde vai, por que está aqui. E é isso que nós estamos analisando aqui nessa série de estudos. A finalidade da vida nada mais é do que ter comunhão com Deus aqui, viver para o louvor de Deus aqui, ser plenamente feliz, completo, realizado e um dia então morar com Ele no céu. Assim Deus criou Adão. Adão era plenamente satisfeito, Adão era tinha uma plena comunhão com Deus e aguardava então, né, o dia. Isso, quando nós falamos antes do pecado, nós não conseguimos nem analisar que ele aguardava um dia morar com o Senhor no céu, porque o céu estava na terra, porque não havia pecado. Mas depois do pecado, então, agora nós precisamos separar a vida em duas partes. A vida aqui na terra e a vida no céu. Porque a plenitude do céu nunca acontecerá aqui na terra, porquanto esta terra está castigada pelo pecado e ela precisa ser redimida. E o Senhor Jesus já venceu na cruz o pecado, a morte, e um dia ele voltará para então inaugurar esse novo céu e essa nova terra, porque a ressurreição ele já inaugurou nele. E isso é um assunto que eu pretendo trazer também com mais detalhe em próximos estudos. Mas, falando acerca dessa finalidade da vida humana, né? Algumas questões nós precisamos entender, porque nós não entenderemos por que estamos aqui enquanto não entendermos a complexidade de nossa humanidade e podermos responder claramente qual é a finalidade da nossa vida. O ser humano, ele tem uma característica que o diferencia dos animais. Os animais, podemos dizer que eles estão felizes com a vida que eles têm. Vamos pensar, por exemplo, no cachorro. O cachorro, ele tem ali o canto onde ele fica, ele tem o alimento que mata a fome dele, a água que mata a sede, ele tem ali as suas necessidades resolvidas, e quando ele tem carinho, então, ele tem tudo que ele precisa, ele deita ali com a pança ali pro céu e fica ali feliz da vida. Ele não precisa de mais nada. Não tem nada que... Ele não levanta uma manhã e ele diz: o que eu preciso hoje para me ser mais feliz? Essa é a característica comum aos animais. Eles são capazes de viver uma vida inteira. Uma vaca é capaz de viver uma vida inteira ali no pasto, ruminando ali o seu capim, cuidando ali do seu bezerro, se ela tiver um bezerrinho, dando ali o seu leite, e dia após dia você não vai encontrar a vaca reclamando acerca da sua existência,
Você não vai encontrar ela reclamando que ela queria um pasto melhor e ela não tem um pasto melhor. Os animais têm tudo aquilo que eles precisam. E eles estão plenamente satisfeitos com isso e eles não precisam de mais nada. Falando, evidentemente, dos animais que têm tudo de que precisam, né? Mas e o ser humano? O ser humano, ele não é assim. O ser humano tem uma característica interessante. Se ele tiver tudo que nós possamos considerar necessário para uma vida feliz, ele ainda vai precisar de mais. Ele ainda vai desejar mais. Quando eu escrevi o livro O Caminho para a Felicidade, eu tratei exatamente acerca desses aspectos. Porque a felicidade já foi definida como um imã que atrai todas as pessoas. Então, portanto, isso que eu estou falando é para mim, é para você, e isso abarca toda a humanidade. Todas as pessoas querem ser felizes. E às vezes elas acabam partindo para aquilo que no final as traz infelicidade, porque no fundo o que elas queriam mesmo era ser felizes. Quantas pessoas entram no álcool, nas drogas, porque o que ele queria realmente era ser feliz. Ninguém entra em algo para ser infeliz. As pessoas, elas caminham ou elas perseguem aquilo que as trará felicidade. Então, no decurso dessa felicidade, que o homem não se encontra feliz, não se encontra realizado, não se encontra plenamente satisfeito, ele vai determinando ali alvos para chegar aonde ele quer. O seu alvo final é a felicidade. Então, sempre que ele encontra algo que o aproxima disso, ele torna isso o seu bem. Então, tudo aquilo que o aproxima do seu alvo, que é a felicidade, se torna o seu bem. E tudo aquilo que o afasta do seu alvo, isso é mal. Então, por exemplo, se você que me ouve, você não gosta da Bíblia, você não gosta de um conteúdo bíblico, e você acha que isso te afasta do seu alvo, que é ser feliz, porque vai contra tudo aquilo que você define por felicidade, isso que eu estou te falando e a Bíblia se torna para você algo mal. E você não quer isso, porque isso te afasta do seu alvo. Aí então você vai e você consegue chegar aonde você imagina que ali está a felicidade. Então aquilo é o seu bem maior. E você se apega àquilo. E aquilo ali você define como algo que realmente você perseguia. Quantas pessoas, por exemplo, quando se casaram, tiveram no seu casamento o seu bem maior? E olharam para o seu cônjuge e idealizaram ele a pessoa perfeita. E ali se iludiram com 1000 ilusões. Que essa pessoa é perfeita, que essa pessoa é tudo que eu preciso, é tudo que eu sonhei. E os anos vão passando. Você vai mudando, aquela pessoa vai mudando, e depois de um tempo aquela pessoa já não é mais tudo aquilo que você imaginava, que você sonhava. E aí então você quer se separar, porque você quer encontrar a pessoa perfeita, porque aquela pessoa era perfeita e não é perfeita mais. Ela deixou de ser o seu bem maior. Ela era o seu bem maior, mas agora ela já não é mais e você passa então a idealizar o seu bem maior e tudo aquilo que te aproxima desse bem maior, tudo aquilo que te aproxima daquilo que você realmente quer, você torna isso como seu bem. E tudo aquilo que te afasta, isso para você é mal. Mas não há o que o ser humano possa fazer que possa deixá-lo plenamente satisfeito, plenamente realizado, fora da pessoa de Deus. Somente Deus, que idealizou a vida humana, que projetou a vida humana, sabe preenchê-la. E se você não acredita nisso, você deve honestamente responder para você mesmo se você consegue ser plenamente feliz, plenamente satisfeito com a teoria que você tem, seja a teoria da evolução, ou seja ela qual for. Você consegue ser plenamente feliz, plenamente satisfeito? Você consegue se preencher? Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo que ele nos dá, ele nos preenche completamente, porque ele conhece o mais profundo da nossa existência, porque ele nos criou. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Então Deus é esse bem maior que realmente nós deveríamos buscar, que realmente
nós deveríamos idealizar para a nossa vida. Então, sempre assim, falta algo. E quando falta algo, esse algo exige uma ação, e essa ação nos faz mover. Temos um caminho que nós precisamos percorrer. E nos movemos em direção ao quê? À felicidade. O ser humano, ele se move em direção à felicidade. A felicidade sempre está no fim da estrada de todos os seres humanos. É para lá que todos caminham. Mesmo que para um, o que o leva para essa felicidade seja um caminho, para outro seja outro, aparentemente, todos desejam chegar no mesmo lugar, que é a felicidade. Esta ou aquela ação que nos aproxima da felicidade, isso é o nosso bem, né? Mas aí nós temos um problema. Uma felicidade perfeita, que é o que nós desejamos, que é o que nós queremos, e infinita, que nós não queremos que acabe nunca, ela não pode ser obtida com bens que são finitos e são imperfeitos. Não há como. Você tem, por exemplo, um exemplo do casamento, e quem usou droga pela primeira vez e teve aquela sensação maravilhosa, e usa pela segunda, terceira vez, tentando obter aquela mesma sensação e não consegue mais. E quantas pessoas que encontraram o serviço ali, que eles consideravam que é o que faltava para fazê-lo feliz, mas chega uma hora que não faz feliz mais. Quantas pessoas ficaram ricas e acharam então que agora elas tinham tudo que elas precisavam para ser felizes. E quantas pessoas ricas tiraram a sua própria vida. São recursos imperfeitos, são recursos finitos, não podem nos trazer a paz perfeita, a felicidade perfeita e a felicidade infinita. Aí eu me lembro que disse o Senhor Jesus, que quem crê nele, dentro de si fluirá rios de água viva, porque ele falava exatamente sobre o Espírito Santo que seria derramado sobre nós e que nos daria essa felicidade e essa paz perfeita. E se esse é um problema, qual é a solução? Somente em Deus nós seremos verdadeiramente saciados. Como ali o Senhor Jesus disse, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse a respeito do Espírito Santo que ele queria entregá-los. Isso é algo realmente para nós pensarmos acerca da nossa vida. Uma vida eterna de prazeres e facilidades aqui. Ela pode até nos satisfazer momentaneamente, mas o que ela irá fazer? No final, ela irá nos afastar eternamente de Deus. E se Deus deveria ser o alvo da nossa vida, se nós deveríamos amá-lo, servi-lo, e é por isso que nós deveríamos estar aqui, e para que então no final estivéssemos para sempre com ele, tudo aquilo que nós fizermos aqui, que nos satisfaça temporariamente, mas nos afasta dele, então ao invés de ser o nosso bem, está sendo o nosso mal. O que foi o que o Senhor Jesus disse acerca disso? De que adianta o homem ganhar a vida inteira, o mundo inteiro, e perder a sua alma? Raciocina junto comigo. De que adianta? Se é verdade que, e eu creio nisso porque é o que a palavra diz, que um dia Jesus Cristo irá voltar, que um dia todos estaremos na presença dele, e então uns entrarão na sua presença e outros não. E se você não crê nisso, você vai saber que isso é verdade quando você estiver diante do Senhor Jesus. E aí você for afastado dele para sempre. Diga-me, tudo o que você fez até aqui para ser feliz, trouxe felicidade ou trouxe infelicidade de verdade para você? Não existe felicidade sem Deus. Não existe felicidade sem o Senhor Jesus Cristo. Deus nos satisfaz aqui, nesse mundo. Embora nossa humanidade pecadora nunca estará plenamente satisfeita, até nos satisfazer completamente nos céus. Mesmo nós que cremos em Deus, mesmo nós que cremos em Cristo, nós parece que não conseguimos nos satisfazer plenamente aqui. Faz parte de uma humanidade caída, de uma humanidade pecadora. Por mais que estejamos felizes com a graça de Deus, com a salvação, parece que ainda sempre falta alguma coisa. A nossa plena satisfação será no céu.
Por isso que a resposta adequada, o porquê estamos aqui para nos unirmos a Deus, para amar a Deus, para louvar a Deus, até que um dia nós estejamos para sempre com Deus. Para que então a nossa felicidade seja perfeita. Então, qual é a razão de nossa existência? Por que nós estamos aqui? Bem, primeiro, para nos unirmos a Deus. Quando nós lemos lá em Romanos, o capítulo de número 6, nós temos uma dica acerca disso. Olha o que nós lemos em Romanos capítulo 6. A partir do versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha o versículo 5 em diante agora. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que nós fomos então? Fomos unidos. Unidos. O que foi que nós lemos aqui? Com ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, para então sermos unidos também com ele na semelhança da sua ressurreição. Então a razão de nossa existência primeira é estar unido a Deus, estar unido a Cristo, ele ser a nossa vida. Ele veio a esse mundo para nos dar a sua vida e então nós pertencermos a ele e ele morar conosco, em nós, através do seu Espírito. E a união é um efeito do amor. Amar a Deus, acreditar em Deus. Aí surge um segundo problema. Como nós poderemos estar unidos a Deus sem conhecer a Deus? Talvez você esteja agora, de repente, eu não sei se você que me ouve é cristão ou não, e esteja pensando assim, tá, mas você está dizendo que a razão da minha existência é estar unido a Deus. Eu não conheço a Deus. Como é que eu posso estar unido a Deus? Essa é uma pergunta realmente muito justa, né? Como amar alguém que nós não conhecemos? Aí então nós vamos ao Evangelho segundo João, no capítulo 17, o que é que nós encontramos lá? Capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bem, Deus se fez conhecer na terra através da pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu não estava aqui, eu não morava aqui quando ele veio. Ele deixou a sua palavra, que é a Bíblia. Então agora eu abro aqui um parênteses para você, que desde o primeiro estudo eu convidei para estar comigo nesse estudo, mesmo se você não acreditasse no cristianismo, mesmo se você não acreditasse na Bíblia. Por que você não faz uma experiência de ler a Bíblia e de tentar conhecer o Senhor Jesus Cristo através da Bíblia? Quantas pessoas já não fizeram isso e foram convencidas por Deus da verdade do Evangelho, da verdade de que a Bíblia é viva e é palavra de um Deus vivo que existe e que é real? Por que você não faz essa experiência? Se você ignora a Bíblia, por que você não passa a lê-la ao invés de ignorá-la? Para então perceber que ela é verdade e que ela pode transformar você. Faça esse convite. Leia e veja o que pode acontecer na sua vida. Você corre um risco muito sério se você fizer isso. O risco de ser feliz. Completamente feliz. Porque Jesus Cristo enche de felicidade quem nele crê. Ninguém conheceria Deus se ele primeiro não tivesse se apresentado à humanidade. Voltando um pouquinho aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, olha o que nós lemos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, o que nós temos aqui, de uma forma muito clara, é um Senhor que veio, se revelou à humanidade, voltou ao Pai e promete voltar nos buscar. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós passamos a conhecer esse Senhor Jesus Cristo. E então toda a nossa vida
passa assim, a ser pautada com base na experiência que nós temos, que se chama fé. E que é justamente o terceiro problema do que nós estamos falando aqui. Nós só podemos crer nessa revelação por meio da fé. Tudo isso que eu estou falando, talvez não faça sentido nenhum para você, porque você não crê na Bíblia. Ou talvez você até crê, você vai na igreja, mas mesmo assim não está fazendo muito sentido. É porque essas verdades, elas só podem fazer parte da nossa vida por meio da fé. Não há outra maneira de essa verdade fazer sentido para nós. E aí então vem a pergunta, como que eu faço para ter fé? Se eu não tenho fé, como que eu faço para ter fé? Então, se nós lermos em Romanos capítulo 10, versículo 17, nós vamos encontrar como é que nós podemos ter fé. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, qual é o meio para que venha a fé? A fé vem pela palavra. O autor está falando aqui da pregação porque ele está citando o momento em que se prega a palavra. Não existe fé sem palavra de Deus. Você não vai ter essa certeza dentro do seu coração sem a palavra de Deus. Qual é o meu convite então? Leia mais a palavra de Deus. Faça a experiência de ler a palavra de Deus. Leia uma porção dela todos os dias, em espírito de oração. Se você crê em Deus, fala, Senhor, fala comigo. Se você não crê, pode fazer uma oração sincera. Se o Senhor é real mesmo, fala comigo. Porque isso aconteceu com muitas pessoas que achavam que Deus não era real. E agora percebem que Ele é mais real do que qualquer coisa que se possa dizer real nesse mundo. Mesmo que não possa ser visto, tocado, ele pode ser experimentado pela fé. O amor ao Senhor vem por conhecê-lo e confiar nele por meio da fé. E o que significa amar a Deus? O que significa amar a Deus? Voltando lá no Evangelho de João, nós vamos ao capítulo 14 e no versículo 15 nós encontramos o que é amar a Deus. João 14, 15 nos diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é amar a Deus. É guardar os mandamentos de Deus. Mas aí talvez você diga assim, bem, tá, tem um problema. Eu quero fazer o que Deus manda, eu quero deixar a bebida, eu quero deixar os pecados que eu tenho, tudo aquilo que Deus diz não, eu quero deixar, mas eu não tenho vontade de fazer isso. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Por mais que eu queira fazer isso, a minha vida realmente, quem eu sou, me impulsiona a fazer o contrário. E eu não quero deixar os vícios, não quero deixar nada. Isso, se alguém disser isso, isso é uma expressão de muita sinceridade. E aí, então, o que é que a gente precisa analisar? Aquilo que nós vimos lá no estudo anterior. 2 Coríntios 5,17, o que foi que nós vimos lá no estudo anterior? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É a graça de Deus. Ninguém vai ao Pai se Cristo não o levar. E ninguém é santificado se Deus não derramar da sua graça e do seu Espírito. Talvez, se você for realmente sincero e você achar que você não consegue mudar, talvez seja você quem esteja tentando se mudar, mas não está deixando aquele que criou todas as coisas e que reinaugurou uma criação, falei sobre isso no estudo anterior, uma criação toda em pecado, e agora, com a sua vida, ele inaugurou a ressurreição da qual nós faremos parte um dia. Talvez você não esteja deixando Deus reinar na sua vida com a graça dele. Então, sem a graça de Deus, nós vamos ficar sozinhos realmente, e nós não vamos conseguir amar a Deus. Se é necessário amar a Deus, se é necessário viver para o louvor dele, viver para servi-lo, para se entregar a ele em um relacionamento, para ser verdadeiramente feliz aqui nesse mundo, até essa felicidade ser completa no céu, como é que nós vamos então iniciar tudo isso sem a graça de Deus, sem a ajuda de Deus? Se você é cristão,
Clame pela graça de Deus na sua vida. E se você não é e não crê no que eu estou falando, clame para que Deus te revele isso. Pode orar assim, se o Senhor é real, se o Senhor existe, me mostra isso, porque eu não estou crendo. Mas vá para a palavra dele. Leia a palavra dele. E você vai ver os milagres que ele vai fazer na sua vida. Enquanto esses problemas não forem compreendidos, nós não chegaremos à decisão de Deus, que Deus espera, e talvez nosso amor nem se torne um amor evangélico. O que é um amor evangélico? Um amor pela palavra. Quantas pessoas estão na igreja, mas não amam a Deus? Não amam a Deus. Qualquer coisa, elas saem da igreja. Elas nunca foram igreja. Elas estão lá num templo. Mas elas nunca foram igreja, porque a verdadeira igreja não é a que está na igreja, é a que é igreja. É a que é corpo de Cristo. O amor tem que ser evangélico. Ele tem que vir do evangelho. Ele tem que vir da palavra. Deus nos amou primeiro. E aí então nos ensinou a amá-lo. Através do relacionamento que ele nos torna feliz, ele nos ensinou a amá-lo. Não é assim que nós... não é essa a experiência humana que nós temos em família? Nasce um filho. O que você faz? O filho te ama primeiro ou você ama o filho primeiro? Não é você quem ama o filho primeiro? Você não o faz sorrir muitas vezes? Você não o faz brincar muitas vezes? Você não vai se mostrando ali? Quando ele olha você, ele já não sabe que ali vem momentos de felicidade? Espero que assim seja o seu relacionamento com seu filho, ou tenha sido, né? Espero que assim tenha sido o seu relacionamento com seu pai. Eu sei que muitas pessoas não tiveram relacionamento com o pai assim, e aí quando eu falo isso, parece que eu desconstruo tudo que eu falei até aqui. Mas essa sim deveria ser a nossa relação com os nossos filhos. E aí então essas memórias de felicidade, de alegria, façam com que esse filho nos ame. Nós o amamos primeiro. E isso nós fazemos com que o nosso amor faz com que ele nos ame. Mesmo que você não tenha tido uma relação assim com o seu pai, Deus quer fazer isso com você, ele quer te amar primeiro. Leia a Bíblia para que você entenda esse amor. E aí, quando você for envolvido nesse amor, você vai começar a amar também. O amor é consequência do amor. Deus derrama o seu amor e aí nos convence a amá-lo. Nós estamos aqui nesse mundo. Por que nós estamos aqui? Estamos aqui para amar a Deus, para louvar a Deus, para servir a Deus, para sermos completamente felizes, até nós morarmos para sempre com Deus. O verdadeiro louvor só pode vir de uma pessoa que ama de todo o coração ao seu Senhor. Mas alguém só amará de todo o coração ao Senhor quando estiver completamente envolvido no amor de Deus. Amor é consequência do amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Como nós vimos na sessão onde estamos, a comunhão com Deus foi quebrada. Como Ele resolveu? Enviou seu Filho ao mundo para perdoar nossos pecados e retomar a comunhão perdida. Lembra que nós lemos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 12? O que nós lemos lá em Efésios 1, 12, no estudo anterior? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. É isso que o Senhor espera de nós nesse mundo. Um louvor fruto de um coração que o ama. O Pai nos trouxe de volta a comunhão na pessoa do seu Filho. Deus nos amou, Cristo nos amou e veio a esse mundo nos salvar, e a salvação foi realizada com muito amor. Ele entregou a vida por nós. E isto é fato. Existem pessoas que não creem em Deus porque diz que não pode ver Deus, que não pode tocar Deus, Deus não pode ser experimentado no laboratório, mas ignoram que Cristo veio a esse mundo, e isso é um fato histórico que não se pode negar. E tantos foram aqueles que tentaram negar, que tentaram criar um monte de teorias e fracassaram. Não se pode negar a vinda de Cristo, a morte de Cristo registrada. A Bíblia, ela é também um livro histórico, certificado, testado. São muitas as cópias dos manuscritos originais. Se alguém tenta dizer que a Bíblia é algo
que foi escrito, ele vai, assim, de forma errada, ele vai contra até os próprios registros históricos. Quantos historiadores descrentes, ateus, tiveram que certificar de que a Bíblia realmente foi escrita no tempo em que ela foi escrita, da forma como foi escrita. E não foi por um, foram por vários, foram muitas testemunhas. O amor de Deus na pessoa de Cristo que veio a esse mundo nos salvar e morrer por nós é algo que não pode ser sequer contestado. E como devemos viver agora? Segundo o propósito de Deus. Aí então nós lemos o versículo de número 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, o que Deus espera em nós? De nós vivermos para o louvor da glória dele. Amarmos, louvarmos, servirmos, nos deliciarmos, nos deleitarmos nessa felicidade com ele. Até o dia do nosso encontro com ele, que nós vamos falar no próximo estudo. Essa boa notícia traz muita responsabilidade consigo. Deus nos reconciliou e agora temos uma vida de responsabilidade com o reino de Deus até partirmos daqui. Olha o que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Nós lemos assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Palavras escritas por alguém que perseguia Cristo, que queria matar qualquer um que cresce em Cristo. Não é interessante isso? Deus transformou a vida de Saulo, que se tornou Paulo, e fez dele um novo homem, que passou a viver até o dia da sua morte, ensinando as maravilhas de Cristo e a felicidade plena que se encontra em Cristo. Uma felicidade tão grande, mas tão grande, que ele encontrou ela até dentro de uma prisão romana. Prisão fria, e nós não gostamos de frio, e noites muito frias nós queremos calefação, nós queremos ar-condicionado, nós queremos cobertas, coisas que tiram nosso frio. O apóstolo Paulo estava numa prisão gelada no inverno, cheia de ratos, de maus tratos, provavelmente algemado, talvez mãos e pés, talvez sofresse ali alguns abusos. Tudo aquilo que nós não queremos para a nossa vida, tudo isso acontecia com ele. E mesmo em meio a tudo isso, ele era um homem completamente feliz. Sabe por quê? Felicidade não depende de circunstâncias. Felicidade depende de algo que é depositado dentro de nós. Felicidade é um estado e não um momento. Felicidade é aquilo que nós somos, fomos feitos, e não aquilo que nós precisamos para ser. Eis aqui um homem completamente feliz, que dá aqui conselhos a um jovem pastor, porque ele já vai ser morto, e ele foi morto realmente logo depois de escrever esta epístola, e está dizendo para ele: olha as palavras dele, ó. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele sabia que logo, logo, olha só, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a ele, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Por que o apóstolo Paulo estava aqui? Para amar a Deus, para servir a Deus, para louvar a Deus, para ser completamente feliz, mesmo num ambiente em que talvez eu e você não fôssemos felizes, ele era feliz. Até o dia em que ele fosse recolhido daqui e vivesse o primeiro dia de uma eternidade feliz com Deus. Eu quero isso para mim. Você quer isso para você também? Eu quero isso para mim. Esta é a vida que eu escolhi, que eu quero para mim. Por que então estamos aqui? Não sei se você já entendeu até aqui, mas se você não entendeu, estamos aqui para amar, para servir a Deus, para louvar a Deus, para sermos completamente felizes e então aguardarmos o tempo de completarmos a felicidade lá.
O apóstolo Paulo, por exemplo, estava precisando ser feliz, cheio de adversidades. Neste mundo será assim. Sempre teremos problemas. Porém, aqui é só a primeira parte. Na segunda parte, nos céus, fica tranquilo, que lá a felicidade será plena e sem condições adversas. A reflexão dessa análise para a nossa vida deve ser: qual é a minha missão aqui na Terra? Qual a minha missão aqui? Todos temos uma missão. Você deve se perguntar: qual a sua? Qual é a sua missão? E isso, então, nos leva à nossa última reflexão, que é para onde eu vou, que será o assunto do nosso último estudo dessa série. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho Verdadeiro. Eu sou Mário Biolada. Aguardo você para nós, até o nosso quinto estudo e último dessa série, Nossa Identidade em Cristo. Até mais.